Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia a todos. Hoje é dia 8 de junho, sendo mais uma semana, e com um encontro entre amigos especialíssimo pelo tema e pelas pessoas que estarão participando. O tema é o sistema penitenciário, carcerário e a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. Importante tema que diz respeito à custódia, desprezo pelo Estado e a forma como está sendo tratada essa custódia nesse momento de pandemia. Temos conosco o querido amigo Márcio Lia Rosa. Márcio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, meu amigo. Uma alegria revê-lo, ainda que pela telinha. Muito bom dia, presidente Marcos. Muito bom dia a todos que nos assistem. A Janice, o Fernando, que você vai apresentar. Mas é um privilégio estar na tua companhia, Marcos. Sempre é um privilégio e falar com seu público. Não é? Muito obrigado. Obrigado, nossa querida Janice Ascari, minha amiga. Da mesma forma, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá aqui. Eu que agradeço de ter sido convidada e de estar entre amigos, realmente. Entre amigos. Obrigado. Fernando, obrigado também por participar e por ter ajudado a organizar esse encontro sobre esse tema importante, que é a recomendação 62 do CNJ. Bom dia a todos. Obrigado, Marcos, pelo convite. Bom dia, Márcio, Janice. É um prazer, uma honra também poder aqui, entre amigos, debater um tema importante, né? Dentro desse cenário difícil que vivemos, mas vamos tentar refletir um pouco sobre isso. Fico à disposição. Quero aproveitar, Fernando, e cumprimentar. Semana passada você deixou a presidência da JUF. Quero testemunhar, você foi um dos grandes presidentes da nossa instituição, da JUF, sempre muito ponderado, muito firme na defesa da classe, que é uma das funções da JUF, mas na defesa também da democracia e dos valores republicanos. Parabéns pela gestão, pelas gestões. Mas, Fernando, começamos já sobre... E eu endosso porque acompanho, né, o trabalho da JUF por conta do Ministério Público Federal e endosso completamente o que você disse. O Marcos, parabéns. Deixa eu fortalecer esse discurso. Eu sou testemunha desse trabalho sério feito pelo Fernando ao longo de toda a carreira, não é? Mas, em especial, com grande visibilidade nacional na AJUF. Tem a minha admiração, meu aplauso. Foi realmente um período muito profícuo na AJUF, graças à liderança competente do Fernando. No momento importante, precisava... Num momento difícil, né? No momento difícil do país. Eu tenho que agradecer, primeiramente, né, esse reconhecimento assim, extensivo a toda a diretoria, né? Nós tivemos uma agenda muito difícil. Como o Marcos falou, a JUF é uma entidade de juízes, tem uma agenda corporativa, mas sempre se preocupou muito além disso, né? A JUF completa 48 anos de história agora em 2020. Eu acho que é importante isso, e num momento como esse, em que nós sofremos ataques aí do modelo de democracia, esse risco de algum retrocesso, eu acho que as entidades têm que fazer esse papel de cobrar. Inclusive, no meu discurso de encerramento de gestão, eu chamei atenção para essa preocupação. Então, eu acho que esse é o papel de uma sociedade civil, mas de uma associação de juízes, principalmente, não pode se calar em face a ameaças que são reais aí ao Poder Judiciário. Eu agradeço aqui, uma alegria ter esse feedback, colegas aqui dos amigos, tanto da advocacia como do Ministério Público. Márcio está na advocacia agora, mas foi também no Ministério Público, a Janice, e a JUF... Eu, ao contrário, eu fui da advocacia e estou no Ministério Público há 28 anos. Eu fui da advocacia e estou na magistratura. Quer dizer, nós todos começamos todos na advocacia, né? Passamos todos. Mas obrigado. Felizmente. Retornei. Depois de alguns anos, retornei para a advocacia. Vou depois falar um pouquinho do Márcio também, quando ocupou a função de Procurador-Geral de Justiça, também foi um exemplo de homem público. Obrigado. Fernando, começando por você, recomendação 62, o que você acha em relação às recomendações que ela traz, né? Notadamente o que diz respeito não só aos presídios, mas também às casas de custódia dos menores. Né? Sim.
Bom, Márcio, Marcos, desculpa, o que eu posso dizer, assim, no primeiro momento, até porque eu estava ainda na presidência da JUF e nós participamos de algumas discussões do CNJ, eu acho que o Poder Judiciário brasileiro, como um todo, deu um exemplo de gestão, exatamente o que está faltando no Poder Executivo e de diálogo entre as instâncias, entre as esferas do Poder Executivo. O que aconteceu no Poder Judiciário? Logo que se avizinhou essa crise e se percebeu o tamanho das dificuldades que teríamos, no começo de março, o CNJ fez o que nós estamos demandando do Executivo. Um comitê de crise, estabeleceu diretrizes e estabeleceu um plano de ação em relação ao futuro. Como é que o Poder Judiciário vai enfrentar essa pandemia? No começo de março ainda não se sabia exatamente a dimensão, né? Todo mundo estava ainda na expectativa, o que vai acontecer de fato, qual o risco, como que isso vai se propagar. Então, foram feitas, na minha visão, duas coisas importantes. Primeiro, a questão de uma certa uniformização do funcionamento do Poder Judiciário, né? Foi instalado um comitê, e nesse aspecto acho que é importante, o ministro Toffoli abriu espaço para as associações, para a advocacia, para que nós, que estamos na base, pudéssemos levar as preocupações reais, né? O que está acontecendo ali nas varas, como é que isso vai refletir, como isso ia se refletir no nosso trabalho. E foi feita a resolução primeira 313, estabelecendo ali o encerramento, a suspensão dos trabalhos presenciais, no primeiro momento a suspensão dos prazos, e dando uma diretriz para que o judiciário se organizasse, estabelecendo determinados condicionamentos. E, particularmente, nesse aspecto do sistema carcerário, que foi a recomendação 62, que também, na minha visão, foi um instrumento importante de política pública, de uma sinalização do CNJ, da preocupação que os juízes teriam que ter em relação a esse lado, a questão da população carcerária. Obviamente que o CNJ não tem ali um poder de decisão, ou de determinar que os juízes decidam daquela ou da outra forma, mas a diretriz, chamar a atenção, jogar as luzes para o problema, foi fundamental para quê? Para que houvesse uma certa uniformização em relação a procedimentos, né? Então, essa questão, a preocupação de que essa pandemia se alastrasse na população carcerária, que já seria já vive uma tragédia diária, seria então uma catástrofe, jogou as luzes nesse problema, e os juízes, de uma certa maneira, responderam adequadamente. Houve críticas, né, por parte de alguns segmentos, mas a decisão foi adequada e correta. Por quê? Porque não se podia, num momento de crise como vivíamos, de pandemia, deixar que o CNJ não podia definir essa diretriz. Então, foram pontos que, para os juízes, dentro da sua independência, da sua autonomia, e com base nos casos concretos, que esse era outro aspecto que gerou uma certa confusão, o CNJ não impôs a liberação de massa. O CNJ definiu diretriz, mas cada juiz, dentro da sua independência, da sua autonomia, que ia decidir motivadamente, né? E nós, assim, a nossa leitura é que isso foi uma política adequada, foi elogiado, inclusive, no exterior, e é aquilo que nós, na verdade, precisávamos em todos os segmentos. Ter algum tipo de orientação, uma diretriz, falar a mesma língua, porque o que está havendo hoje de grande problema é que cada um está falando uma língua e as pessoas não estão se entendendo. Então, assim, uma primeira consideração, até para ouvir os colegas, claro que eu tenho uma experiência muito própria da Justiça Federal, não sei, não tenho os dados da Justiça Estadual, mas eu imagino que essa adoção da política foi de maneira adequada também no sistema estadual. Exatamente por quê? Porque houve ali um diálogo e mais uma definição de política pública, que é o que a gente precisa definir num momento de crise como essa, né? Uma orientação. Do ponto de vista do Ministério Público, a leitura da resolução e da recomendação, perdão, e a participação nessas análises individuais dos pedidos enfim, das medidas que foram autorizadas ou recomendadas pelo CNJ. Aqui no âmbito da Justiça Federal, e eu também, assim como o Fernando, o meu panorama é um pouco limitado, porque a gente só, né, atua só na Justiça Federal, então eu não tenho muito o panorama da Justiça Estadual, exceto em sede de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, que são casos oriundos da Justiça Estadual.
Então, a gente vê mais ou menos como que a coisa está andando nas instâncias estaduais. No âmbito do Ministério Público Federal, tão logo veio a resolução número 62, a recomendação número 62 do CNJ, tanto os juízes federais quanto os procuradores da República começaram a analisar os seus próprios casos para ver em que medida os nossos réus presos, que estavam presos, né, se enquadrariam ou não dentro da resolução. E, até onde eu sei, essa análise foi e está sendo feita caso a caso, né, partindo-se do pressuposto dos requisitos da recomendação, ou seja, idade, problema prévio de saúde e todos aqueles itens, né, da recomendação 62, e, inclusive, a própria Força-Tarefa da Lava Jato de São Paulo, nós tínhamos uma pessoa maior de 70 anos presa, né, com 2 ordens de prisão preventiva, uma num processo em curso e a outra num processo com sentença de 1º grau, já, em grau de recurso. E nós acabamos tomando a iniciativa de pedir a libertação desse preso, porque, inclusive, ele estava preso em outro estado e ele se encaixava na resolução, né, como ele estava já com uma sentença, e no outro processo ele não tinha ainda, ele ainda estava no curso da instrução processual, no começo da instrução processual, então nós da Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo nos reunimos e decidimos a gente mesmo pedir a libertação provisória deste preso, com medidas cautelares diversas da prisão. E, para nossa surpresa, o juiz concedeu a liberdade para ele, sem conceder as medidas cautelares. Então, ou seja, ele está livre totalmente, né? Pensamos em recorrer, mas dessa parte, né? E depois, no fim, achamos que isso não ia ser muito produtivo. Então, acabamos deixando dessa maneira até a pandemia passar e depois a gente vê o que faz, né? Porque a decisão tem um marco temporal durante a pandemia apenas. No âmbito do STJ, do TRF de São Paulo, do STJ e do Supremo, o que a gente tem visto pelas decisões, que a maioria, pelo menos até o STJ, grande parte dos habeas corpus estão sendo concedidos, né? Mas com análise caso a caso, né? E no Supremo Tribunal Federal, essa análise está um pouco mais restrita. Inclusive, é muito curioso como as instituições se adaptam, né, à pandemia e criaram grupos, né, tanto nos tribunais, quanto no Ministério Público, quanto na advocacia, na defensoria, criaram-se grupos especiais apenas para lidar de assuntos do combate à Covid, né? Mas disso eu falo depois, então. Vamos deixar o Márcio falar agora. Obrigado, querida. Márcio, a sua visão em relação a esse tema, você que não só foi procurador durante muito tempo, muitos anos, foi procurador-geral de Justiça e foi secretário de Justiça de São Paulo. Sim. Essa dificuldade, muitas vezes, a própria sociedade compreender o que está havendo em relação à situação dos custodiados, dos presos. Uma parte importante da mídia criticou, em alguma medida, ou em boa medida, a recomendação, fazendo uma comparação, dizendo, olha, enquanto nós estamos presos por conta do isolamento, aqueles que deveriam estar presos estão sendo soltos. Você conviveu com, enfim, você vivenciou funções públicas relevantes. Medir essa temperatura da sociedade, da imprensa e para a responsabilidade do gestor público. Difícil, né? Muito, Marco, muito difícil. Eu também ocupei um cargo, que foi presidente da Fundação Casa, aqui no estado de São Paulo, não é? Eu, por um bom período, aí acumulei essa função, então, de fato, você tem razão. Eu
eu convivia com essa realidade também para os nossos adolescentes em conflito com a lei e cumprindo medidas de internação. Então, eu tenho, de fato, uma visão fruto da prática. Primeiro, quero só reiterar algo que o nosso presidente Fernando falou, e muito bem. O CNJ agiu no tempo certo. A Organização Mundial de Saúde decretou o estado de emergência no dia 11 de março de 2020. No dia 17 de março, a resolução estava publicada. As comissões já tinham se reunido, tinha feito o dever de casa e havia uma direção para ser seguida. Num tempo de tanta anormalidade como esse que nós estamos vivenciando, quem não sabe o caminho que tem que seguir, pega qualquer caminho errado, né? O CNJ não, definiu no tempo certo, lá em 17 de março, quais eram as recomendações para o juízo da instrução criminal, para o juízo civil, lá nas obrigações alimentícias, para a execução criminal, enfim, há uma linha a ser seguida. E eu acho que muito boa. Pessoalmente, gosto dessa recomendação. É óbvio que, como disse a Janice, caso a caso, é que o colega lá, o promotor de justiça, o procurador da República e o juiz de direito é que definem se é aplicável a recomendação ou não. Não é? Se aquilo que é feito de maneira abstrata pode ser aplicado no caso concreto. Agora, a gente não pode esperar do corpo social, da sociedade como inteira, sensibilidade para compreender a necessidade de, nesse momento, esse grupo da população tão vulnerável, que é a população carcerária ou jovens cumprindo medida socioeducativa, receba um tratamento diferenciado. Por quê? Porque a sociedade civil, como um todo, acaba, muitas vezes, em nome da justiça, buscando vingança. Não é? Eu sempre digo que, quando a população grita justiça na rua, muitas vezes ela está querendo verbalizar. Na verdade, é vingança. É justiçamento e não justiça, como a gente quer que seja praticada no Brasil. Eu digo isso por quê? Porque o senso comum é de que vivemos num país extremamente violento e que só a segregação, só a política de encarceramento vai trazer para a população bem-estar social. O que é um rematado absurdo, na minha pessoal avaliação, é absolutamente equivocado, mas, de fato, a sociedade não tem essa percepção. E há um segmento da mídia, um jornalismo, vamos chamar assim, que faz o jornalismo do sensacionalismo criminal, não é? E que propaga, de fato, a ideia de que, olha, na rua, um bandido na rua é uma conturbação social, etc. O que absolutamente não é verdade. Tanto não é verdade que a resolução está em vigor desde março, ela vem sendo aplicada, nós não temos o incremento de índices criminais, né? E nem teremos, porque nós estamos no período de absoluta normalidade mesmo, né? Ninguém deve ficar exposto à contaminação. Quando se fala depois nós vamos falar mais sobre isso, mas quando se fala na contenção, na redução da contaminação nos estabelecimentos prisionais ou nas entidades de atendimento socioeducativo, a gente não está pensando só no interno ou no preso, nós estamos pensando também no funcionário, nos agentes penitenciários, nos agentes socioeducativos, nos profissionais, advogados, médicos, membros do Ministério Público que realizam visita, juízes de direito, membros do Poder Judiciário, ou seja, há um grande contingente de pessoas que necessariamente frequentam aquele espaço, profissionais da área de saúde, enfim. Então, é preciso, de fato, adotar, né? Para essas populações todas, Marcos, não é só para a população carcerária, eu falo, são os grupos invisíveis da sociedade, né? Do senso médio, população em situação de rua, os nossos povos indígenas, todos esses grupos mais vulneráveis precisam ter uma atenção especial. Eu só quero colocar um ponto, Marcos, trazendo para a realidade. Eu fiz uma pesquisa rápida e identifiquei que no estado de São Paulo, um sistema penitenciário, ou sistema prisional do estado de São Paulo, 3.190 presos foram beneficiados com ordens judiciais de soltura. 3 ou 13? 3.190. O número que chegou a se propagar, o Ministério da Justiça, ainda há um mês atrás, chegou a propagar que mais de 35 mil pessoas haviam saído do sistema prisional. Eu tenho sérias dúvidas quanto à sua correção.
que a gente tem, no último informe do DEPEN, algo como, em média, entram no sistema prisional brasileiro 35 mil pessoas por mês e saem em torno de 28 mil pessoas por mês. Isso normalmente, isso desde 2014, desde 2015. Então, eu não sei se a resolução também provocou esse universo de pessoas que saíram do sistema prisional. Acho que não. Acho que saiu quem tinha que sair mesmo, né? Pessoas com mais idade, situação de grupo de risco, ou seja, situações que justificavam a adoção dessa medida excepcional num período de excepcionalidade. Pode ter saído, como de fato saiu, um ou outro que chamou mais atenção, pessoas que talvez não devessem ter saído pelo nível de periculosidade. Mas foi exceção, né? Não foi regra. Como regra, foi observado com muito critério aquelas recomendações que foram adotadas pelo CNJ. Até porque, em regra, a justiça faz justiça, né, Marcos? Não, em regra, Antes de passar para o Fernando de volta, fazer o registro aqui do que está acompanhando o nosso encontro, o Eudécio Teixeira Ramos, a Jojói, a Sônia Ress Veríssimo, a Su Gil Rodrigues, o Lincoln Guidolin, o Gilson Delgado, de Olímpia, Lincoln de São Carlos, Solideia, o Daniel Oliveira, de São Vicente, Selma Gonçalves Rosa, João Milano Veiga, de Araraquara, Messina Costa, o Chicarino de Taubaté, a Patrícia Bravanel, o querido Júlio Oliveira, que lhe manda um abraço, Fernando, o nosso amigo comum Júlio, o Carlos Eduardo Domingues. Fernando, esse momento, essa visão, que não é só no que diz respeito àqueles que estavam custodiados, presos, que foram liberados, mas também a própria análise da decretação da prisão preventiva ou temporária. A recomendação envolve também. Sim. Essa visão ela foi seguida, pelo menos no âmbito da Justiça Federal, e deve ter, eu não sei os números, mas é possível que tenha havido uma diminuição do número de prisões, sensível, não tão sensível assim. Você tem informação sobre isso, Fernando? Bom, Marcos, eu não tenho os dados concretos, números eu não tenho, mas essa percepção e pelo debate que eu fiz aí ao longo desses últimos meses de mandato na presidência da JUF, eu percebo que isso também houve, porque a recomendação, de fato, ela tinha uma preocupação não só quem já estava no sistema carcerário e mediante essas condições aí de grupo de risco, idade, né? A recomendação foi muito clara também, que não se aplicava aos crimes violentos, né? Os criminosos com histórico de crime violento ou eventualmente organizações criminosas. Então, houve até uma crítica excessiva aí por alguns segmentos, porque acho que talvez não tenham lido adequadamente a recomendação. E teve esse outro dado, porque também ela se preocupou com a questão das audiências de custódia, né, que houve ali uma suspensão temporária, e também essa recomendação de se evitar, né, na medida do possível, pela mesma lógica, se a pessoa tem que ser posta em liberdade temporariamente em razão do grupo de risco ou faixa etária, não faz sentido também que ela seja segregada cautelarmente se depois ela teria que ser libertada. Então, quer dizer, acho que houve, até, isso a Janice talvez até tenha um dado mais concreto, até houve talvez também pela circunstância, uma diminuição no âmbito da Justiça Federal das operações, né? Tudo isso envolve uma logística muito grande, mas os juízes dos grupos que nós debatemos, as comissões que a JUF participa, se percebeu isso. Mesmo em casos mais sensíveis, aí, como da Operação Lava Jato, se buscou, né, essa diretriz, evitar, né, que, na verdade, é um tema que tem que ser debatido de maneira... essa é outra discussão, né, Marcos, que eu acho que a pandemia vai fazer uma reflexão. A pandemia acabou escancarando os problemas que estavam aí, mas que, de alguma maneira, a gente acabava deixando em segundo plano. E eu tenho dito isso, aproveitando já essa preocupação com a prisão cautelar. Eu tenho feito essa cobrança, às vezes a OAB se colocou em posição divergente da JUF em relação aos institutos, nós debatemos muito isso nos grupos, entre as entidades, por exemplo, a questão da prisão em segundo grau, o juiz das garantias, são temas importantes. Mas quando você pega o resultado da pandemia, e o Márcio conhece bem esses números do sistema prisional,
e nós percebemos lá que quase 30% do sistema prisional é de presos provisórios, eu acho que a gente está fazendo um debate errado. Nós ficamos quase 3 anos discutindo a prisão em segundo grau, ou agora o juiz de garantias durante quase 6 meses do ano passado, mas o grande problema do nosso sistema é o preso provisório, que não tem nem, às vezes, nenhuma sentença condenatória e está lá preso. Sem dizer ainda a questão dos presos que não praticam crimes violentos, que não integram organizações criminosas e que acabam ficando presos ali, às vezes, por um tráfico aí de quantidades irrisórias de droga. Não estou aqui defendendo a questão da liberação da droga, não, mas a questão de como isso reflete no sistema prisional, como isso traz um problema sério. E essa é uma cobrança que eu estava fazendo na presidência da JUF. Por vezes, nós estamos debatendo temas que são importantes, mas numa ordem de prioridade, talvez não fossem os mais relevantes naquele momento. Então, talvez agora, com a pandemia, a gente consiga refletir um pouco mais sobre isso, sobre a questão do sistema prisional, foi colocado, foi escancarado esse problema, e o que é importante aí do judiciário também, eu acho que isso ocorre menos na Justiça Federal, mas eu acho que ocorre mais nos tribunais de justiça, e a Janice, que acompanha os casos no Superior Tribunal de Justiça, confirma isso. Por vezes, precedentes, né, uma posição firme do STJ não é respeitada pelos tribunais de justiça. Então, gera um problema imenso de prisão que a pessoa não deveria nem estar presa porque há uma jurisprudência favorável. Então, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Por quê? Porque quando se vive uma situação de crise como nós estamos vivendo, a conta chega e chega alta, né? Então, eu acho que, assim, de todos os problemas que nós estamos passando, a gente tem que tentar chamar a atenção. Quais são as prioridades realmente do país, né? Isso é uma crítica que eu fiz o ano passado. Quer dizer, nós ficamos 6 meses debatendo o juiz das garantias como se fosse a panaceia do nosso sistema penal. E nós temos um problema muito mais sério, né? E problemas que estão agora sendo enfrentados com as dificuldades, mas estão sendo enfrentados, quem sabe nós passemos agora, como sociedade, encarar isso de uma maneira mais responsável. Porque o sistema prisional é um problema que todo mundo já sabe há muito tempo, né? Márcio, secretário de Estado, conhece isso profundamente, mas esse é um tema que não gera dividendo político, né? Ninguém quer trabalhar nisso, isso não gera bônus político, mas tem que ser cobrado. Verdade, Fernando. Passar para a Janice, também conosco o Antônio Ruiz Filho, o Alex Vitor, a Célia Regina Nofoente, o Laerte Soares, a Elizabeth Russo, Fábio de Souza Santos, também de Guarulhos, Sidney Romão, enfim, bastante gente participando. Eu ia perguntar, Janice, exatamente isso. Passada a pandemia, né, essa expressão, nós unhamos fácil, né? Os momentos da vida, a gente sempre cria uma expressão que procura retratar esse momento. Então, nós estamos falando assim, novo real, né? Uma nova realidade. Novo normal. Novo normal. É o novo normal. Novo normal, isso. A sua sensibilidade, você crê que essa recomendação, esse olhar diferente para aquele que está entrando, preocupado nesse momento com a pandemia, mas, ao mesmo tempo, olhando para o sistema, os riscos que o sistema carcerário apresenta. Eu lembro que, um pouco antes da resolução CNJ, nós tivemos algumas rebeliões no sistema penitenciário. Um monte de gente saiu alegando estar fugindo contra a pandemia. Mas esse olhar diferente, me permita, mais humanizado, eu estou falando do sistema como um todo, você acredita que vai prevalecer depois da pandemia, que nós vamos ter essa preocupação com aqueles que nós estamos colocando dentro do sistema penitenciário, porque é uma fonte de alimentação também do crime, nós sabemos disso. Né? Isso é uma crítica realmente que o Fernando fez, que é mais do que adequada. Sim, eu espero, sinceramente, que sim, porque a questão carcerária, ela sempre foi, e vamos usar a palavra correta, negligenciada ao longo dos anos, né? Tanto pelos governos federal, estadual. A questão penitenciária, ela não rende votos, né, como já foi dito, e os presos acabam sendo, assim, muito maltratados lá dentro. Então, quer dizer, a pessoa está privada da sua liberdade, mas não está privada de certos direitos constitucionais, como a dignidade da pessoa humana,
né? Então, ter, sim, a liberdade restringida, mas com todas as condições de higiene, de alimentação, de acomodação. Então, isso é uma coisa que vem de 30, 40, 50 anos, né? E não se toma uma providência real para minimizar esse problema e para resolver esse problema. Por mais vistorias e inspeções que façam os juízes da execução penal, por mais vistorias e inspeções e ações civis públicas e até ações criminais, recomendações do Ministério Público Estadual e Federal, e isso acaba não mudando, na realidade, a questão dos presos, né? Então, me preocupa muito que, ok, a recomendação 62 libertou, né? Tirou, vamos usar assim, tirou da cadeia um lote de pessoas, mas um grande lote ficou na cadeia, né? Ficou porque não se enquadraram nos termos da recomendação e tal. Isso já tinha acontecido antes até com a questão da libertação das mulheres que tinham filhos menores de 12 anos, gestantes e tal, e que foi uma recomendação que, em princípio, falou, não, vão libertar todas as mulheres, né? E que não foi assim, né? Os casos também deveriam ser individualmente analisados, como foram, né? Em alguns casos essa liberdade foi concedida, em alguns casos essa liberdade não foi concedida, né? Mas me preocupa muito, e sempre me preocupou, de como essas condições carcerárias vão ficar, não só depois da pandemia, e que espero que esse depois da pandemia seja um período muito rápido, né, que a gente muito em breve possa falar que a pandemia já passou, né, se as autoridades do país, nos 3 níveis, né, e não me restringe só ao governo federal, mas sim aos 3 níveis, né, do Poder Executivo, se lidarem com a questão com seriedade, e acredito que a gente possa, assim como a Nova Zelândia, zerar, né, os casos de coronavírus e dizer que finalmente a pandemia passou. Mas até lá, como que nós iremos lidar, nós, eu digo assim, toda a comunidade jurídica, né, e os próprios governantes, com as questões das pessoas que estão confinadas, né, sejam confinadas nas cadeias ou sejam confinadas nos hospitais, né? Então, todo esse olhar mais humanizado, né, para essa questão, eu acredito que deva ser feito, né? Deva ser feito e que seja uma coisa que se prorrogue no tempo, se prolongue no tempo, para que essa questão possa ser finalmente, né, olhada com a atenção que ela merece, né? Há um ponto, o Márcio vivenciou isso como secretário de Justiça, a questão de não trazer votos, né? E eu, não só na presidência, mas fui diretor da ordem durante muito tempo, acompanhei muitos trabalhos de muitos secretários de Justiça, participava de muitas reuniões com a comunidade do interior que vinha pedir fóruns novos, enfim. E vivi, Márcio, eu vou ser breve, eu quero que você conte sobre isso. Houve um momento em que os prefeitos disputavam a construção de presídios, porque se entendia que a construção do presídio movimentava economicamente a cidade, trazendo o comércio, trazendo as famílias que vinham visitar os presídios, enfim, de alguma forma, principalmente cidades menores, poderiam ter algum impacto econômico favorável. Passado um tempo, se percebeu que aqueles que cercavam o presídio, muitas vezes, não iam só os familiares para ver o preso, mas ia também gente que compunha grupos organizados de crimes, causando insegurança para a cidade. Com aí houve um recuo, e os prefeitos passaram a não querer mais presídios. O próprio Estado, querendo investir, digo em São Paulo, né? Estou falando da nossa realidade aqui em São Paulo, não necessariamente será a mesma dos outros estados, mas o governo, com dinheiro para investir para a construção de presídios, não tem onde investir, porque os prefeitos não queriam, criavam um clima de guerra mesmo
quando o Estado dizia, não, eu vou construir um presídio no seu município. Isso era ofensivo para o prefeito. Houve momentos, inclusive, de tentativa, dizer, olha, eu construo tal equipamento público, mas eu quero que você me ajude também, aceite construir um presídio. Era quase que uma moeda, não chega a ser moeda de troca, mas pelo menos tentava aproveitar a construção de um equipamento qualquer público que traria benefícios para a cidade e tentando conseguir, com isso, construir também um presídio. Essa situação, Márcio, é uma situação dramática, porque a impressão que passa é de que não é conosco, né? Deixa com o próximo, deixa do município do lado, porque aqui o meu problema não é esse. É dramático isso também, né, Márcio? Não, é dramático, e eu, como presidente da Fundação Casa, acompanhei situações em que o prefeito se convencia da possibilidade de uma unidade, fazia uma lei municipal autorizando a desapropriação, não era aprovado na Câmara Municipal, ou então se falava na inconstitucionalidade da lei, e depois mobilizava o município para manifestar objeção ou oposição à desafetação de uma área para a construção, por exemplo, de uma unidade de atendimento de adolescente. No caso da Fundação Casa, muitas vezes era até um pouco mais difícil, porque não gera grande movimentação. O presídio não. O presídio, desde a construção, você tem razão, isso movimenta a economia local. Não é? Compra de material de construção, contratação de pessoas para a construção, é sempre uma estrutura muito grande, e depois as pessoas, a rede hoteleira, ou pensão, enfim, hospedaria, alimentação. Cria-se no entorno do presídio necessidade de terceirização de lavanderia, de alimentação, própria contratação de seguranças privados para o entorno, enfim. Ainda no caso do sistema prisional, de vez em quando, alguns pequenos municípios se interessavam na construção. Né? Na região lá oeste, do Presidente Prudente, nós temos esse exemplo. Agora, no caso da Fundação Casa, era um pouco mais difícil ainda, porque a resistência era, até aqui na cidade de São Paulo mesmo, era muito grande para a construção. As pessoas se mobilizavam contra uma ideia de que aquilo lá não devesse ficar perto da sua casa. Né? Isso é terrível, é o lado mais assim, obscuro, né? Que a gente pode imaginar. O presídio não está na União, o presídio federal não fica na União, né? O presídio estadual não fica no Estado, todos ficam no município, no território do município. E é com as pessoas do município, os munícipes, que aquela realidade tem que conviver. Como a gente só assiste praticamente ao discurso de que o presídio é o local para onde vão aquelas pessoas que não têm a menor chance de convívio social, todo mundo tem. Eu acho até que com um pouco de razão, um pouco de compreensão, não é? Um receio de que aquilo não fará bem, como se fosse contaminar a paz social que ele supostamente vive ali. Não é? O que não é óbvio que não é razoável. Eu quero retomar, Marcos, se me permite, um outro ponto que o Fernando colocou e que eu acho que é muito importante. 30% ou 35% da população carcerária é de preso provisório. Olha, a prisão ela é provisória apenas no papel, porque para quem foi preso um dia, ela sempre será definitiva. Não é possível você esquecer um segundo que tenha ficado na condição de detento, né? Ou de preso, porque é óbvio, é sempre muito traumático. E se o Estado não responde ou demora muito para responder de maneira definitiva qual a situação processual daquela pessoa, olha, eu imagino, e aí eu não estou falando como especialista, não, é só mesmo uma percepção, eu imagino o grau de insatisfação pessoal, de dor pessoal, psicológica, né, na pessoa que tenha ficado preso. E se supõe justamente. Vamos lembrar que todo mundo acha que é inocente, né? Quer dizer, a culpa pelo cometimento do crime quase sempre é de outro, na visão daquele que cometeu o crime. Eu não estou falando de pessoas realmente inocentes, mas se o sujeito é preso provisoriamente e o Estado não conclui rapidamente o seu processo, quer dizer, e não define a sua condição processual, eu imagino que isso deva gerar nele uma sensação de vitimização, né?
capaz de inviabilizar a sua própria recuperação. O Brasil quase que duplicou, triplicou o número de presos em 20 anos. E nós não resolvemos o problema da criminalidade. A Janice também colocou muito bem, a gente assistiu várias medidas de alteração no ingresso de pessoas presas, né? A audiência de custódia foi uma. Eu me lembro do tráfico privilegiado, né, que o Supremo Tribunal Federal também decidiu pela possibilidade de soltura, as mulheres gestantes, enfim, mães, poderem ser soltas. E isso não altera os índices de criminalidade. Eu me lembro que na Fundação Casa, quando eu assumi, nós tínhamos 11 mil adolescentes internados. Veja, Marcos, se você me permite, rapidamente, o quadro, onde é que está o problema. Dos 11 mil, eu diria que 10.500 eram homens, jovens, né? Meninos de 14 a 18 anos. Só um percentual muito pequeno de moças, de mulheres, né? De adolescentes, sexo feminino. 40% ou 43% era tráfico de drogas, de pequena quantidade. 40% é roubo, quase sempre com faca, né? O simulacro de revólver, mas com o roubo de objetos de pequeno valor. Celular ou a carteira para poder comprar droga. O adolescente rouba para poder comprar droga. Nós tínhamos menos de 5% de crime com real violência à pessoa. Menos de 2 ou 3% de homicídio, 2 ou 3% de latrocínio. O restante é internação, sanção, descumprimento de medida anterior, etc. Esse é o quadro. O Brasil não tem uma política de drogas, né, ou para a contenção do fenômeno da droga, que ou gera criminalidade ou alimenta a criminalidade. Acho que esse é o debate que vem antes. Eu quero concordar com o Fernando. Eu acho que para o sistema prisional, a discussão da prisão provisória, do seu cabimento, do seu tratamento, a condição que isso leva e quais são as real causa de criminalidade. Com relação, Marcos, ao novo normal, cá entre nós, é bom não voltar ao normal antigo, né? Porque o normal antigo foi o que nos colocou nesse atascadeiro. Agora, vamos em busca de um novo normal mesmo. Né? Fazer também um registro aqui conosco, companheiro Vitor Roncon de Melo, Jair Z. Renner, Anessina Costa, Janaína Furini Martins, Ricardo Hiroshi, Maria de Lourdes Prado, Gisele Pereira, Luciana Costa, o Joel Lodi, o André Botino, querido amigo do Jaboticabal, a Carmen Dora, querida Carmen, Fábio Maris, a Beth Braga. Eu vou comentando outros números, fazendo registro de outros nomes na sequência. Fernando, voltando para essa questão da preocupação com os presos provisórios. Eu lembro que, acredito que a primeira vez que tenha sido feito, vamos dizer assim, no período mais próximo, um grande mapeamento do sistema penitenciário foi pelo CNJ, sob a presidência do ministro Gilmar Mendes. Ele fez um levantamento muito grande e verificou algumas situações completamente disparatadas. Uma delas, para mencionar uma só, um réu que teria cumprido 2 vezes a pena, porque chegou 2 cópias do processo para a vara de execuções. Ele ficou o dobro do tempo, porque tinham 2 cópias do processo. Estou citando agora, o que me chamou mais a atenção, e isso até muito proximamente, eu não sei se isso ainda é uma realidade que está se impondo, nós não sabemos sequer o número de presos no Brasil, nós não sabemos quantas pessoas estavam custodiadas pelo Estado. Parece coisa de tempos passados, onde não era feito o registro das prisões. Então, até isso nós temos dificuldades nesse país. Não vou nem falar de estatísticas, né? Quantos presos são provisórios, quantos são condenados em primeira instância, quantos têm condenação em segunda. É inacreditável que no nosso país, com tanta capacidade de tecnologia, nós ainda enfrentamos uma situação como essa, não sabemos sequer quantos presos nós temos no sistema. Bom, Marcos, eu concordo com você. E, assim, de fato, o ministro Gilmar Mendes, quando assumiu a presidência do CNJ, levou essa bandeira do mutirão carcerário, muito importante.
Mas, nesse aspecto, eu sou um pouco mais otimista, porque eu acho que o judiciário, e assim, de 10 anos para cá, o ministro Gilmar foi presidente aí, acho que 2005, né? Nesses 15 anos mudou muito. E a questão da tecnologia nos coloca numa posição hoje muito melhor do que estivemos no passado. Eu falo pelo judiciário, Marcos. Se essa pandemia tivesse ocorrido há 10 anos, a gente ia ser parado. Nada funcionava. Hoje nós estamos trabalhando principalmente na Justiça Federal e na maioria dos tribunais de justiça, Justiça do Trabalho, que o processo é eletrônico. Eu sou juiz aqui na 13ª Vara Civil de São Paulo. 95% dos meus processos já são eletrônicos. Então, o que eu não estou conseguindo trabalhar são aqueles casos mais antigos, que às vezes está em grau de recurso. Então, não houve um prejuízo efetivo. E eu acho que no sistema prisional isso tem sido feito também ao longo dos anos. Até para o debate de hoje, eu entrei na página do DEPEN. Se você acessar o site do DEPEN, você consegue hoje lá ter informações muito detalhadas do número de presos, que tipo de crimes os presos estão, em razão dos quais estão presos, população carcerária masculina, feminina. Claro, talvez esses dados não sejam 100% precisos, mas isso já é um instrumento importante de gerenciamento. Então, se você entrar agora no site do DEPEN, você vai ver lá, né, o número de presos atuais. Quer dizer, eu até entrei hoje de manhã, o último dado lá é de dezembro de 2019. Então, um espaço curto de lei aí, né? Então, eu acho que isso vai trazer ferramentas importantes exatamente para esse gerenciamento. É o que o Márcio falou, a gente não tem que voltar para o mesmo normal, a gente tem que ter uma nova realidade. No judiciário isso vai ocorrer, nós debatemos isso em outros eventos, a questão, por exemplo, do home office, que era visto com muito receio pelo judiciário e pela própria OAB, isso vai, assim, fomos atropelados por essa realidade, isso vai mudar a forma de trabalho, porque isso vai trazer redução de custos. Eu acho que quando você reduz custos naquelas atividades meio, você pode aplicar esses recursos em atividades que são fundamentais. Investimento em tecnologia. Hoje o CNJ tem trabalhado muito com a questão da execução unificada, né? Tem o juiz Lanfred, que é juiz aqui de direito em Estado de São Paulo, está à frente dessa pauta lá no CNJ. Quer dizer, o sistema de execução unificada vai impedir que ocorram barbaridades como essa, de você ter, às vezes, 2, 3 execuções contra a mesma pessoa. Então, de fato, no passado, nós sofremos muito e apanhamos muito por conta da falta de dados confiáveis e de instrumentos adequados. Hoje, com a tecnologia, com o barateamento da tecnologia, com os instrumentos, a inteligência artificial, que vem ganhando cada vez mais espaço na administração de justiça, eu acho que nós tendemos a ter um cenário mais adequado, trazer políticas públicas para esse aspecto e, voltando um pouco na parte do direito positivo, também houve um avanço nos últimos anos, o Márcio e a Janice sabem bem disso, em relação à questão do modelo do nosso marco legal. A questão da prisão provisória, ela passou a ser melhor regrada do ponto de vista das exigências para você decretar uma prisão preventiva, né, uma prisão processual. Há uma série de medidas alternativas. Tudo isso vai trazer, talvez, um resultado aí ao longo dos anos. Mas o que a gente precisa trazer, e essa é uma outra preocupação, é, de fato, trabalhar num problema muito mais sério que leva a tudo isso. Quer dizer, a questão da criminalidade, aí, do tráfico de drogas, né, os crimes violentos que lotam as prisões, elas têm causa também num problema muito sério, né? O Brasil tem uma concentração de renda absurda, né? De ser talvez o país em desigualdade social e que está sendo escancarado de novo agora em razão dessa pandemia. Então, a gente precisa atacar essas causas e, do ponto de vista prático, também rever exatamente isso. Você não levar para o sistema prisional aquelas pessoas que não faz sentido. Como o Márcio falou, se a pessoa ficou um dia presa, ela já nunca mais vai se concordar com isso. Ela vai ser uma pessoa revoltada e com razão, né? E nós temos, e aí uma outra questão que a gente tem aqui do sistema de justiça, e a JUF tem procurado fazer essa discussão, e a ideia é continuar isso. Nós temos que ver também, debatemos muito na Justiça Federal, por exemplo, há um número grande de processos
em relação do ponto de vista da crimes tributários, né? Se discute durante 5, 10 anos a questão do crime tributário. Ninguém vai preso por crime tributário, porque não tem ninguém preso por crime tributário. Se houver uma condenação definitiva, transjulgada, o que vai acontecer? Vai pagar o tributo e vai extinguir a punibilidade. Então, você coloca todo um sistema de justiça para trabalhar naquilo que não vai ter um efeito prático do ponto de vista criminal. Estou falando do ponto de vista dissuasório, né? Tem que debater isso. Eu acho que outro avanço que houve significativo na legislação foi também essa possibilidade dos acordos de não persecução penal, né? Que o Ministério Público já fazia, alguns juízes aceitavam, outros não, mas agora tem uma base legal para quê? Para que o juiz criminal atue naqueles casos que são mais importantes, né? Hoje eu não estou na vara criminal, mas eu fiquei 5 anos na vara criminal em São Paulo, e às vezes você ficava ali um processo que durava 2, 3, 5 anos para discutir uma questão de uma moeda falsa, e aí depois de tanto tempo estava prescrito, quer dizer, um trabalho sem um fim efetivo. Então, acho que esses avanços que houve, um melhor regramento da prisão processual para evitar os casos em que não há necessidade, você aplica uma medida alternativa. E mais, essa possibilidade do Ministério Público, que é o titular da ação, também não ser obrigado a propor uma nova ação, mas a permitir um acordo de não persecução, de maneira que a justiça, tanto a federal como a estadual, se concentre naqueles casos que são realmente necessários à atuação do direito penal, porque é o que a gente sempre estudou, né? O direito penal é o caráter fragmentário, só deveria atuar naqueles casos mais necessários. E fazer essa revisão. Vamos trabalhar naqueles casos importantes para dar uma resposta mais rápida para a sociedade. Porque a grande questão, e essa é uma outra coisa que nós sempre falamos na JUF, o juiz não é papel do juiz combater corrupção, o juiz não tem essa função, o juiz é alguém imparcial. Mas o juiz tem que cobrar, e nós cobramos, um sistema que funcione, que seja efetivo, porque senão ele cai em descrédito. Então, eu acho que nesse aspecto, eu sou otimista, porque eu acho que a tecnologia vai permitir maiores instrumentos de controle, e barbaridades como essa que você referiu, e que havia, acho que não foi uma, foram várias, não ocorrem, né? Um sistema unificado de execução, um controle eletrônico da situação carcerária, que eu acho que o Brasil avançou nesse aspecto. Ainda há problemas, mas eu acho que nós avançamos sim, e temos que aproveitar essa preocupação para chamar a atenção que isso não pode ser deixado como uma política secundária, ao contrário, é uma prioridade para qualquer gestor. O que vai ter efeito na área de segurança, o efeito é imediato, né? Deixa eu lhe perguntar, nós estamos falando da prisão, tem a pós-prisão, né? Não é pós-pandemia, pós-prisão. Há um problema que o Fábio de Souza coloca, que é em relação a medidas de ressocialização do preso. Ainda nós não temos uma política também mais efetiva no que diz respeito a possibilitar aquele que está preso a, quando retornar e em retornando, ter condições dignas de vida para ser útil, inclusive, para a própria sociedade, né? Há esse problema também. Sim, é verdade. Em nenhum momento há uma preocupação política com isso. Então, o ex-presidiário realmente é sempre visto como um estigma, né? A pessoa que, ainda que tenha sido presa provisoriamente, né, fala, mas aquele fulano já foi preso, né? Tipo assim, ele já aprontou alguma na vida e tal. Então, os próprios empregadores, eles não admitem, né? Porque ficam com desconfiança, né? E acaba empurrando, isso tudo acaba empurrando essas pessoas ou para a informalidade ou efetivamente para a criminalidade, né? Porque não há ressocialização adequada desses presos, né? E isso, assim, dos presos pobres. Quando eu me refiro a essa classe de pessoas estigmatizadas, são os presos pobres, porque os presos ricos continuam sua vida econômica, sua vida empresarial, sua vida política, como se nada tivesse acontecido, né? Então, é uma preocupação que realmente deve ser dirigida só à classe pobre, né, da população, e não aos presos ricos. Márcio, nós estávamos juntos quando veio a audiência de custódia, né? E os números, eu
acompanhei durante muito tempo, quando estava na presidência da ordem, é impressionante. Aquele cidadão que entrava no sistema, né, que permanecia sem nenhuma condenação, mesmo que por poucos dias, o retorno dele ao sistema, o número era gigantesco, era mais de 80%. E, ao contrário, aquele que, na audiência de custódia, analisando a situação dele, era possível não levá-lo ao sistema, quer porque a prisão é legal, quer porque ele não tinha alguns dos requisitos que são necessários para a decretação da prisão provisória, o nível de retorno dele ao sistema era algo em torno de 6%, 7%, era muito baixo, o que mostra que o Fernando tem razão também. A preocupação com as pessoas, que às vezes as pessoas entram e até por proteção de vida, né, porque estão num sistema tão sofrendo impacto da pressão do próprio crime organizado, até por pressão de vida, até por necessidade de vida, acaba assumindo um compromisso com o crime organizado e, na sua volta à sociedade, volta sendo um agente do crime. E aquele momento, e aí o presidente era o ministro Lewandowski, quando o Lanfrey comentou, Fernando, foi alguém que também trabalhou muito na questão da audiência de custódia. Aqui em São Paulo, o Márcio como secretário de Justiça, o ministro Alexandre Moraes era, então, o secretário de Segurança Pública, que também foi alguém que lutou muito para a implantação. Hoje se mostra um instrumento importante de justiça, né, Márcio? Sem dúvida, Marcos. Você tem razão e tem a ver com o que a Janice acabou de colocar. Né? Por que depois que entra no sistema, ele acaba retornando para o sistema? Porque não tem uma política para o egresso do sistema prisional, não é uma política pública para aquele que passou, ainda que seja um dia, para o sistema prisional. E ele acaba, muitas vezes, por ser estigmatizado. E só vai encontrar meio de subsistência, infelizmente, em formas alternativas e nem sempre honestas ou lícitas. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que ou a família, o trabalho, a educação captura a pessoa, ou ele vai ser capturado por outros, né? Por outras formas de sedução. O crime é uma delas, muitas vezes. Né? Você tem razão, a audiência de custódia ela mostrou como é possível inovar no sentido positivo no sistema penal, sem renunciar aos princípios de manutenção da ordem, da segurança pública, aplicação da lei penal, né? Como é possível inovar de forma a tentar produzir um resultado diferente daquele que a gente vem produzindo. Eu costumo dizer o seguinte, o Brasil ele tinha, obviamente, a 5ª ou 4ª população carcerária no mundo e era um país violento. O Brasil hoje é a 3ª população carcerária no mundo e continua sendo um país muito violento, quer dizer, a política de encarceramento não vem dando resultado. É preciso repensar. É óbvio que para crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa, e talvez aqueles dos delitos tributários, como o Fernando falou, esses talvez devessem ficar presos mesmo, né? Mas a situação precisa ser revista, então passar em revista o tempo todo. Concordo inteiramente com o que o Fernando disse, que o investimento em tecnologia da informação tem dado resultado, enfim, acho que tem produzido bastante resultado positivo. Agora, no Brasil, no entanto, às vezes eu acho que há muito mais um bando de dados do que banco de dados, porque a gente junta informação para todo lado e aqueles que devem definir uma política pública, nós estamos vendo isso claramente hoje no combate à pandemia, no Ministério da Saúde, eu estou falando especificamente, não quero ser injusto, né, falar de outros, deles mesmo, como a profusão de informação não repercute em absolutamente nada, porque a União não é capaz de agregar, não é capaz de definir diretrizes de uma política pública absolutamente essencial nesse momento. Não é capaz de exercer essa obrigação constitucional para a sociedade como um todo, imagine para essas populações vulneráveis. Eu vou voltar, Marcos, se você me permite, a um ponto que nós falamos en passant. Quando a gente fala do enfrentamento do Covid-19 no sistema prisional, nós não estamos nos referindo só aos presos, nós estamos referindo a quem trabalha no sistema prisional, a quem frequenta o sistema prisional, aos familiares dos presos, ou seja, há um contingente de pessoas envolvida nisso. Não é? Por isso é que eu acho que a gente não pode ficar desatento. E, de novo,
para terminar como comecei, louvar o esforço do CNJ e também do Supremo Tribunal Federal, não é, quando disse, não, a resolução é constitucional. Nós tivemos vários questionamentos, né, quanto à constitucionalidade da resolução, e o Supremo acabou decidindo liminarmente que era de fato constitucional. Você falou do ministro Lewandowski, vamos lembrar que foi o ministro Lewandowski, salvo engano, no HC lá do Rio Grande do Sul, salvo engano, que foi o relator, e quando o Supremo Tribunal Federal decretou que o sistema prisional brasileiro é um estado de coisa inconstitucional. É um estado de coisa inconstitucional, porque veja, a gente não pode tomar como referência um ou outro estado, por exemplo, o estado de São Paulo, para todo o Brasil. Não é razoável isso, né? Mas o fato é que, na grande média, as unidades prisionais do Brasil violam direitos humanos, a começar da dignidade da pessoa, do momento do ingresso. E durante todo o tempo em que o preso cumpre a sua pena, ele assiste cotidianamente à violação dos direitos fundamentais. Até que um dia chega alguém, bate lá na cela e diz: você pode sair, você está solto. Como se daquele sofrimento todo, de meses ou de anos, fosse capaz de elevar o sujeito a um patamar de civilidade maior. Ao contrário, nem é humano esperar que tenha um resultado positivo. Não é? Estamos chegando ao fim do tempo inexorável. Lamento profundamente. A conversa estava boa. A conversa foi boa e tinha muito. A conversa estava boa. E nós vamos dar sequência a isso, porque o tema é muito relevante. É preciso fazer com que a sociedade compreenda que tratar essas pessoas como animais, a hora que abre a porta, nós vamos encontrar animais como resultado. Então, é uma política de preocupação com o ingresso, com o tratamento dentro. A pessoa cometeu um crime, ela deve pagar pelo crime dela. Ninguém está defendendo o contrário. Mas ela paga de acordo com aquilo que está na lei, né? Pelo tempo que a lei determina e na forma como a lei determina. É isso que todo mundo pregou. E parece que esse é o caminho. Fernando, muito obrigado por participar. Palavra com você, meu amigo, para a sua manifestação final, mas desde já, mais uma vez, renovando. Parabéns pela belíssima gestão à frente da justiça. Marcos, na verdade, é só agradecer. Acho que, como você falou, foi uma conversa entre amigos, mas que a gente consegue aqui uma hora chamar atenção para temas importantes. Então, é um prazer aqui estar com a Janice, com o Márcio. Agradeço mais uma vez aí o reconhecimento do papel que eu exerci na JUF. Eu acho que a vida associativa tem esse lado bom, né? Eu sou juiz há 18 anos e 2 anos eu voltei meio que ser um advogado, porque ali, como presidente da associação, você está lá levando os pleitos, requerendo, tentando fazer o convencimento, né? O juiz só decide, é mais fácil, né? Mas você retoma essa posição. E isso contribui muito para o crescimento pessoal e profissional. Você passa a ter uma visão mais ampla dos problemas do sistema de justiça, debater. E, nesse sentido, tanto o Ministério Público como a OAB sempre foram parceiros da JUF, divergindo em alguns pontos, construindo consenso, mas isso é da própria democracia, né? O diálogo e construir aquele consenso que for necessário, e as divergências, às vezes, são importantes até para você reavaliar o seu próprio ponto de vista. Então, foi um prazer, agradeço imensamente o convite e fico à disposição. Meu mandato terminou. Eduardo André é um colega do Rio de Janeiro, tomou posse na última quarta-feira. É um colega que já estava na diretoria, tem toda a experiência e tenho certeza que vai manter a JUF nesse rumo certo aí de fazer os grandes debates nacionais. Então, agradeço, um grande abraço aí ao Márcio e à Janice, que a gente possa aí, no futuro próximo, fazer esse encontro presencial aí, tomando um café, um vinho, né, Márcio? Obrigado. Janice, querida amiga, da mesma forma, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Falava com você para a manifestação final, e eu digo a todo mundo aqui, eu acompanho a Janice pelo Twitter, vivo as postagens lá e me divirto com ela, porque era queridíssima, era uma profissional extremamente qualificada, competente, firme na atuação dela, mas um ser humano especial. Obrigado, Janice. Te agradeço essa generosidade toda, porque você é meu amigo, só por isso.
Eu agradeço demais o convite, né? Foi assim uma horinha muito gostosa que a gente passou aqui os 4 juntos, falando de um assunto tão importante, né? Até de uma maneira bastante profunda, né? Dentro do que nós pudermos nesses minutos. E foi muito bacana aqui estar com o Fernando, com o Márcio, com você, Marcos, te agradeço mais uma vez. E essa tua iniciativa de promover sempre essas rodas de debates entre amigos, para que a informação chegue a todos, e de uma maneira não técnica, né? Uma maneira que todos possam, até quem não é do meio jurídico, possa compreender exatamente o que está acontecendo. E eu queria só deixar, por fim, um recado que na página da Procuradoria-Geral da República, que é mpf.mp.br, nós temos muita informação importante ali disponível para todo cidadão, né? Mas nós temos ali uma página específica para o combate do Gabinete Integrado de Combate à Covid-19, que tem informações, inclusive, sobre a destinação de recursos para o combate à Covid, ações do Ministério Público, né, em relação não só na área criminal, mas principalmente na área de tutela coletiva, tal, e a página da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que, historicamente, né, ela é voltada aos direitos humanos, e essa questão prisional é uma questão muito presente, muito forte dentro do Ministério Público Federal, por meio da sua Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e das Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão. Né? Então, lá tem muita informação bacana que a população pode achar. Eu acho que o pessoal vai gostar. Muito obrigada a vocês e uma ótima semana para vocês. Obrigado. E amanhã, eu sei que você, dentre outras bandeiras que você sustenta há tanto tempo, uma delas é a valorização da mulher. E amanhã nós vamos chamar o nosso encontro entre amigos porque eu estarei presente, na verdade, encontro entre amigas. Nós vamos falar sobre as mulheres na advocacia. Então, a Kátia Boulos na área civil, a Cida Prado na área trabalhista e a Luz Zeluf na área criminal. Que bacana, que bacana. Vou procurar assistir. Vamos fazer depois uma com o sistema de justiça, uma magistrada, você representando as mulheres na carreira. Opa! Que honra! E uma mulher representando a advocacia. Obrigado, querida. Bacana, eu que agradeço. Márcio, eu vou aqui, um dia nós vamos contar um pouco das nossas experiências, né, Márcio? O Márcio foi procurador-geral de Justiça quando eu estava na presidência da Ordem. E foi um momento importante. Eu acho que as entidades trabalharam muito proximamente aqui em São Paulo, nesse relacionamento em relação à justiça estadual, superando, inclusive, algumas dificuldades que o sistema de justiça colocava à nossa frente. E depois, ele, como secretário de Justiça também, nós trabalhamos muito proximamente, fizemos muitas parcerias pela Ordem, pela Secretaria de Justiça, sempre com essa visão de causas importantes de interesse social. E nos tornamos grandes amigos. Hoje, Márcio é um companheiro da advocacia, mas, acima de tudo, é um grande amigo. Márcio, obrigado. E também, para a sua palavra final, meu querido amigo, para a despedida. Marcos, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Volto a dizer pelo privilégio e a honra de dividir esse espaço com o Fernando, com a Janice. Cumprimentar a Janice. Janice é um exemplo de Ministério Público Federal, nossa conselheira, né? E o MP Federal presta um grande serviço para o Brasil como um todo. É um exemplo para todos nós. Fernando, não só na JUF, mas toda a carreira pública, na magistratura, também uma liderança importantíssima. Tem uma atuação, como ele próprio falou, e é verdade, que vai muito além do espectro corporativista, é uma pauta sempre propositiva, uma preocupação política e social, das mais relevantes. Marcos, eu só vou falar para quem não sabe que nós estávamos juntos, pelo menos 2 momentos extremamente delicados, nas manifestações de 2013, quando a cidadania ganhou as ruas e caminhava pelas ruas, né, reivindicando direitos, numa cena linda, né? Eu sempre falo isso, naquele período a cidadania ganhou corpo e andou pelas ruas reclamando direitos, que é um pouco do que a gente está talvez sentindo falta
no Brasil de hoje, o que é justificável enquanto durar aí a quarentena, fique todos em casa. Mas talvez, em um outro momento, nós tenhamos que fazer o mesmo, não é? Porque eu acho que nós estamos numa grave crise, né? Crise política e institucional. Quando se assiste no Brasil discursos de pessoas que ocupam cargos de relevância, investindo contra a autonomia e independência dos poderes e das instituições, é o caso do Ministério Público, do Supremo Tribunal Federal, dos órgãos de controle, quando coloca em xeque a liberdade de imprensa, é preciso que todos nós fiquemos muito atentos, porque a nossa arma é o verbo, é a voz, não é? Eventualmente a mobilização. Não é a hora, não é o momento, mas ela vai chegar. Não é? Ela vai chegar a tempo de nós corrigirmos os rumos. E estávamos juntos também, Marcos, na greve dos caminhoneiros. Não é? No primeiro momento eu era procurador-geral e no segundo momento eu era secretário da Justiça. Mas, e você, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. As pessoas talvez não sabem, mas naquele momento de grande paralisação, representantes qualificados do movimento, eles procuraram o Marcos da Costa, a OAB, para tentar dialogar com o Estado brasileiro, porque não haviam conseguido dialogar, infelizmente, lá no Ministério, enfim, em Brasília. E eu fui o encarregado de fazer a primeira aproximação. E ficamos juntos, negociando durante dias e noites, literalmente dias e noites, até que chegou a um bom resultado. Marcos, é sempre um privilégio estar na sua companhia, como eu disse. Basta chamar que eu, o Fernando, a Janice, estaremos aqui para discutir o assunto que você pautar, porque você é que faz a pauta da nossa conversa. Fernando, espero revê-lo em breve, Janice também. Felicidades e boa semana a todos. Está conosco ainda nesse finalzinho, Juliano de Marques, de São Sebastião da Grama, querida amiga, Ina Reis, Karen Albuquerque, Danilo Barbosa Quadros, outro amigo, a Michele Tiziane, Cida Prado, Eunice Agostinho, a Natália Sina Lopes, Solange Maria Rodrigues, Sérgio Soares, Graça Santos, Eunice Moura, o Álvaro Gomes Neto, de Andradina, querido Jorge Luffy, o Zig Guinetti, Vladimir Cassani, a Rosa Ramos, a Sônia Hess e a Sueli Deia. Amanhã, como eu disse, às 10 horas, teremos essa live as mulheres na advocacia e também o memorável às 10 horas. Agradeço a todos, uma excelente semana e que possamos continuar juntos durante muito tempo. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, Fiquem em casa. Fiquem em casa. Fique em Bom casa. dia a todos.